Olá, boa noite. Que bom que você chegou até aqui. Nós já vamos começar, só aguardando algumas pessoas serem notificadas e entrarem aqui na live. Só alguns segundos. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Olá, boa noite. Que bom estarmos todos juntos. Hoje vamos falar sobre Deuteronômio 6. E é muito legal porque a gente está falando de um mesmo tema, que é o tema da lei do Senhor, da obediência. Porém, cada capítulo, cada trecho desse grande discurso de Moisés vai nos revelar algo novo, algo diferente acerca desse assunto. E eu fico maravilhado, assim, quando eu preparo aqui, minimamente aqui, algo para trazer para vocês, eu sou edificado e fico aqui animado para compartilhar com vocês também. Vamos começar? Deuteronômio 6. Estes são os mandamentos, os estatutos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que os cumpram na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Desse modo, vocês, os seus filhos e os seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso em uma terra onde fluem leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que daria a vocês, e sobre a qual jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não se esqueçam do Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto,
e jurem somente pelo seu nome. Não sigam outros deuses, os deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, aos testemunhos e aos estatutos que ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom aos olhos do Senhor, para que tudo vá bem com vocês, e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês: o que significam esses testemunhos, estatutos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? Vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e prodígios grandiosos e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que prometeu sob juramento aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos estes estatutos e que temêssemos ao Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e preservados em vida, como hoje se pode ver. Se nos aplicarmos a obedecer a todo este mandamento diante do Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Só até aí. Olá também, né? Falei com Érica, falei com Margot. Olá Mirza, olá Sunilda. Bom ter todas vocês aqui. Deixa eu só colocar aqui o não perturbe do celular, porque alguém está me mandando um monte de mensagem aqui e aí fica me atrapalhando, me distraindo. Beleza. Vamos lá. Deuteronômio 6. Moisés continua falando aos israelitas, desafiando-os a cumprir a lei do Senhor, a obedecer ao Senhor e mostrando as vantagens dessa obediência, de viverem conforme o Senhor ordenou. Tem capítulos que mostram as desvantagens, as punições pela sua desobediência. Esse é um capítulo que foca mais nas vantagens e mostra o que significa de fato obedecer a Deus, né? Que é mais do que meras ações, atitudes, mas é uma disposição de alma, uma disposição do coração que permeia toda a nossa vida, toda a nossa rotina, tudo que fazemos, tudo que pensamos. E é legal, porque é uma abordagem nova, uma abordagem diferente, que a gente não estava falando tanto sobre ela, né, especificamente através do texto, né? A gente falava aqui entre nós no comentário. Mas aqui Moisés está falando explicitamente dessa maneira de enxergar os mandamentos de Deus. O capítulo começa ele falando sobre a obediência às leis dadas e reforçando a importância de que passarmos adiante essas leis, esses decretos, esse temor a Deus farão com que nossos filhos e netos também temam ao Senhor. Então, como já foi falado anteriormente, há um dever de todos nós cristãos de transmitirmos às futuras gerações o temor ao Senhor, né? A fé em Cristo, a fé no Deus verdadeiro, né? E a gente precisa tomar isso como uma responsabilidade. É aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente busca para a vida da gente, mas que também vamos transmitir com palavras e com exemplos para as futuras gerações, sejam os nossos filhos naturais ou sejam aqueles que estão próximos a nós e que de alguma maneira vão ser tocados pela mensagem que estamos vivendo e pregando. E diz aqui também no texto que a obediência a essas leis do Senhor nos garantem vida longa, né? A gente tem aqui no capítulo 5 falando que honrar pai e mãe prolonga os nossos dias sobre a terra. E aqui está falando que a obediência às leis do Senhor também prolongam a nossa vida, né? Então, até se você parar para
analogamente, considerar Deus, isso é uma visão mais neotestamentária, né? Essa ênfase, embora no Antigo Testamento também apareça assim. Moisés mesmo já falou, como nós lemos, mas essa visão de Deus como um pai, né? Jesus nos ensinou a chamá-lo de pai, né? Isso ficou mais evidente através da oração do Pai Nosso. Mas se honrar pai e mãe natural nos abençoa e nos fornece vida longa, quanto mais honrarmos e obedecermos ao nosso Pai Celeste, né? Aquele que nos criou, isso certamente acarretará em bênçãos, em vitórias, em consequências positivas na nossa vida terrena mesmo, né? Logo em seguida nós vemos novamente uma palavrinha que apareceu muito no capítulo anterior e aqui aparece também algumas vezes, que é ouça, Israel, ouça. E eu falei ontem que ouça é mais do que escutar fisicamente, né? É mais do que audição, é você prestar atenção, é você atender, é você realmente refletir sobre o que está sendo falado. Então, Deus fala, ouça, Israel. Moisés fala, ouça. E a finalidade desse ouvir atento não é apenas entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas é que pratiquemos aquilo que estamos ouvindo, né? Nós temos ouvido a palavra de Deus aqui nas lives, vocês constantemente estão aqui, na igreja nós ouvimos, individualmente nós ouvimos, e não é só ouvir, é ouvir e praticar. Isso vai redundar em bênçãos nas nossas vidas. É colocada aqui a bênção da terra que eles fisicamente, territorialmente iriam possuir, e que é colocado aqui que eles entrariam numa terra que mana leite e mel. Isso aparece muito aqui nesses textos do Pentateuco, né? A terra prometida, a terra que mana leite e mel. E tem uma analogia que eu gosto de fazer, da gente entender que o leite e mel apontam tanto para aquilo que é sustento, leite enquanto sustento físico, né? Que Deus não deixaria faltar, mas mel, ele além de sustento físico, ele nos aponta para o quê? Para alegria, para prazer. Deus, eu trago essa reflexão aqui fazendo uma analogia, tá? Uma aplicação, que Deus nos garante e Ele nos promete leite e mel. Na presença de Deus e na obediência ao Senhor e dentro dos planos de Deus, Ele nos provê tudo de que nós necessitamos para a existência, em termos materiais, em termos físicos, mas Ele também nos garante tudo aquilo que é imaterial que nós precisamos também. É o prazer, é a alegria, é o contentamento, né? É o propósito. E o mel, ele pode representar isso também. Então, só uma analogia aí para enriquecer a vida de vocês. A terra que mana leite e mel, que o Senhor tem nos prometido, é uma terra onde Ele estará provendo nossas necessidades materiais e imateriais, porque Ele se importa conosco por inteiro. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai Celeste, Ele é aquele que nos dá com Ele todas as coisas que nós precisamos e todas as coisas mesmo. No versículo 4, vamos lá, eu vou relembrar alguns versículos e vou comentando, tá? Porque tem textos aqui que vale a pena a gente ler, pelo menos algumas palavrinhas para a gente comentar. Versículo 4 diz, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Há uma repetição aqui da palavra Senhor, tá? Que não é tão comum aqui no Antigo Testamento repetir duas vezes a palavra Senhor. Mas está querendo destacar aqui que Ele é o único, que não existe outro como o nosso Deus. Ali eles lidavam com uma sociedade que era politeísta, uma sociedade que acreditava na existência de vários deuses. E o Deus dos israelitas era apenas um desses deuses que os povos naquela época acreditavam. Porém, quando aqui Deus está falando através de Israel, através de Moisés, que o Senhor, o nosso Deus, é um único Senhor, Ele está querendo dizer o seguinte, não tem outro. Ele é o único mesmo, Ele é o único verdadeiro. E isso é revolucionário para a época, porque mesmo os israelitas, eles acreditavam que existiam vários deuses.
mas de que o Deus que eles seguiam, o Deus dos seus pais, era o Deus, né, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era o Deus que eles seguiam, era esse, Yahvé, e ok. Mas eles acreditavam, né, que era muito comum essa crença de que existiam outras divindades. E aqui a gente vê uma revelação, não, é um único Senhor. Né? Ainda que tenha demorado aí muito tempo até que isso se tornasse muito claro para eles, né? Isso daqui é falado, é revelado, mas até eles assimilarem de que realmente só existe um Deus, ainda vai ter um longo percurso. Mas nós sabemos que só existe um Deus. E no mundo contemporâneo de hoje? É um mundo relativista, é um mundo que não aceita a verdade, é um mundo que está sempre apresentando várias verdades, e você não pode dizer que a sua verdade é a verdade, não. Tudo é verdade, depende do sujeito, é uma verdade subjetiva, e é também um mundo que tem a ver com esse relativismo, é um mundo pluralista, né? Religiosamente plural. Né? Todas as experiências religiosas são válidas. Eles não vão falar nem sempre que existem vários deuses, mas eles vão falar que todos os caminhos levam a Deus. E no final das contas, dá no mesmo. Porque se você diz que todos os caminhos levam a Deus, você está relativizando quem é esse Deus. Porque, né, todos os caminhos levam a Deus, mas um Deus, ele diz uma coisa, o outro Deus, o outro caminho que leva a Deus diz algo completamente diferente e oposto até, não é só diferente, é oposto. Então há uma contradição lógica, né? Então a gente acredita que, seja no mundo politeísta da época de Moisés, seja no mundo relativista e pluralista dos nossos tempos, nós somos chamados a invocar o único Deus, o único Senhor, o único caminho, e não podemos abrir mão dessa verdade. A fé cristã, assim como a fé dos hebreus, é uma fé exclusivista. Por quê? Porque ela está falando de um único, né? Não é a fé de todo mundo, não é todo o caminho, não é toda a divindade, não. Só esse Deus, só esse caminho salva, só Jesus salva. Isso choca, as pessoas não gostam desse discurso exclusivista, mas é verdade que, nesse sentido, a fé cristã ela é exclusivista. A verdade não é relativa aos sujeitos, às pessoas, ela não é a verdade de todo mundo, é a verdade de Deus, que nós apenas compreendemos e aceitamos e recebemos. Em seguida, no versículo 5 diz: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Isso daqui, no final das contas, está querendo dizer o seguinte: ame ao seu Deus com todo o seu ser, todo o seu ser. Coração, fala aqui, voltando aqui para as palavras no original, vão falar o quê? Vão falar de mente. Coração é mente. Então, ame ao Senhor de todo o seu coração e ame ao Senhor de toda a sua mente, sua razão. A fé não exclui a razão. A fé não é oposta à razão, tá? A nossa fé é uma fé racional, que a gente compreende os seus princípios, né? E a gente os aceita pela fé, né? E vive a partir deles. Mas é uma fé totalmente racional. Amar a Deus de toda a alma. A alma fala aqui de energia vital, de essência, né? Com todo o nosso interior, a nossa identidade, a nossa personalidade, né? A gente vai amar a Deus. E com todas as nossas forças. Forças fala o quê? De vigor físico mesmo. Então, tudo aquilo que nós fazemos e agimos, e o nosso fôlego, o nosso tempo, tudo isso deve ser colocado para demonstrar o nosso amor por Deus, né? Então, amar a Deus é mais do que sentimento, né? Os modernos, ou melhor, os pós-modernos, eles trabalham muito com essa visão de amor como sentimento. Porém, na Bíblia, amor nunca foi um sentimento meramente, mas é uma obediência, é uma ação, é uma decisão diária. Amor é algo muito mais completo, né? Por isso que fala, devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as nossas forças. Porque amar
é amar com todo o nosso ser. Quem ama, faz. Quem ama, vive, demonstra. A gente, aliás, está cansado, né, de falas e juras de amor vazias de sentido, porque as atitudes não correspondem àquilo que é falado. Da mesma maneira, Deus não quer falas vazias de sentido, mas Ele quer que aquilo que expressemos com os lábios seja um reflexo de algo que está no coração e que aparece nas nossas atitudes, nas nossas ações, para que não sejamos hipócritas. Agora, é muito verdade que muitas das vezes, por conta da nossa condição caída de seres humanos falhos e distantes do Senhor, né? Às vezes a gente tem ainda essa natureza caída dentro de nós, a gente não ama como convém. A gente realmente não oferece a Deus aquilo que Ele merece. A gente não obedece sempre. E a gente deve sempre pedir a Deus perdão por não o amarmos como Ele merece, como é devido. E que Ele nos ajude a amá-lo. É claro que se você ainda não está conseguindo viver plenamente esse amor, não é para você, então não dá, então vou deixar para lá, vou chutar o balde, não. Faz aquilo que você tem que fazer, mesmo que ainda falte um compromisso mais íntimo e pleno de expressar esse amor. Mas enquanto a gente caminha, enquanto a gente vai conhecendo o Senhor, enquanto a gente vai tendo experiências com Ele, a gente vai aprendendo com Ele mesmo a amá-lo melhor. O versículo 7 diz: ensine-as, às crianças, aos filhos, com persistência, ensine essas palavras, que Deus ordena, com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prendas na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Gente, isso é uma coisa muito linda. Esse trecho aqui, cara. Gente, esse trecho aqui é a coisa mais linda do mundo. Ou seja, esse amor, essa fé, esse compromisso com a lei de Deus, com a vontade de Deus, deve estar presente em todos os lugares, onde nós estivermos. A fé, ela não é uma fé de domingo, não é uma fé só de enunciados, é uma fé prática, é uma fé de todo dia. Olá, Tatá, beleza? Tô te vendo, já sei, daqui a pouquinho a gente se fala. Então, a fé é uma fé diária, é uma fé de todos os dias. Todos os dias e todas as oportunidades e todos os lugares. Porque sempre é a oportunidade da gente conhecer o Senhor, ouvir o Senhor, apresentar o Senhor. Você está tomando um café da manhã com sua família? Fale da sua fé, do que Deus tem lhe ensinado. Você está no trabalho? Claro que você vai entender um momento de falar da sua fé, para você não ter uma atitude proselitista que pode gerar problemas e até um mau testemunho. Mas as oportunidades que você tiver, testemunhe com palavras mesmo, E se não puder usar palavras em algum momento, testemunhe com a sua vida, testemunhe naturalmente com o seu testemunho, Porque a nossa fé deve ser cotidiana, ela deve desembocar no dia a dia, no cumprimento ao porteiro do prédio, quando você pega o transporte público, quando você se importa com as pessoas com quem você se relaciona e pergunta como é que elas estão, se precisam de alguma coisa. Não é uma fé nominal, não é uma fé teórica de enunciados, é uma fé prática. É uma fé que está ligada à sua mente, à sua alma, a todas as suas forças. E fazendo assim, a gente vai estar transmitindo um legado. E não só um legado enquanto ensinamento teórico, mas a gente vai estar gerando memória nas pessoas. Como a gente vai ver mais para o final do capítulo, vai ter um momento em que seus filhos vão te perguntar: mas o que é essa lei, o que esses decretos significam? E você vai contar a sua história. Quando a gente vive essa fé naturalmente e conta as nossas experiências com Deus, a nossa vivência de fé com Ele, as pessoas vão querer saber, elas vão lembrar,
sabe? Quando as coisas apertarem para elas, elas vão lembrar de você e vão te perguntar, né, o que é que você está vivendo, o que está te dando força para superar a sua doença, a sua luta. E como é bom a gente deixar para as pessoas ao nosso redor uma memória de alguém que vive a fé de verdade e não apenas de palavras. Quando no versículo 8, falando sobre essa fé do dia a dia, fala assim: amarre-as, essas palavras, como sinal nas mãos e prendas na testa. Mãos, tá? Em outras traduções vai estar braços, representa o quê? O que nós fazemos. A nossa fé deve estar presente naquilo que nós fazemos, fala de ação. E testa, né? Vai ter algumas traduções que vai falar entre os olhos, tá? Vai falar o quê? Aquilo que nós vemos, a nossa cosmovisão de mundo, aquilo que nós pensamos, a nossa fé está aqui também, tá? Naquilo que como nós enxergamos o mundo. A fé deve transformar a maneira como nós enxergamos o ser humano, de forma a não objetificá-lo, a não usá-lo como escada ou trampolim e pisar sobre ele, de forma a não enxergá-lo como número meramente, né? Então muda tudo. A fé muda aquilo que nós fazemos, muda a maneira como a gente enxerga, como a gente pensa, muda tudo. E eu até quero fazer aqui algo que eu acho que tem tudo a ver, e para mim, certamente algum teólogo já deve ter feito essa analogia aqui. Quando a gente vai falar lá em Apocalipse, vamos dar um pulo lá em Apocalipse, né? Ainda vai faltar um pouco até a gente chegar lá. Mas quando a gente vai falar de Apocalipse, tem algo lá em Apocalipse chamado de marca da besta. E a marca da besta é um sinal físico, é o que a Bíblia coloca, um sinal, né, teoricamente físico, que estaria onde? Vocês lembram? Que estaria na mão ou onde? Na testa. Só que a marca dos filhos de Deus é a marca das leis e dos estatutos do Senhor? Não. É a marca do anticristo, é a marca da besta, né? Então, assim como aqui a marca do Deus verdadeiro é a sua lei estampada nas nossas mentes e também presente na maneira como vivemos, como agimos, né, nas nossas mãos, a marca do anticristo, ela certamente tem esse simbolismo, né? Alguns vão entender como algo literal, outros não. E quem não acredita como algo literal vai falar isso, que na verdade a marca do anticristo não é que vai ser um símbolo literal, mas ela representa que a mentalidade do anticristo, a mentalidade anti-Deus, vai estar presente naqueles cujas mentes estão cauterizadas pelo pecado e cujas ações também demonstram essa falta de temor a Deus. E essas pessoas que, por não crerem, viverão conforme o Deus desse século, Deus com letra minúscula, né, contra os intentos malignos da presente era, elas que vão ser marcadas inversamente, né? Então dá pra gente fazer, certamente dá pra gente fazer essa analogia. E a Bíblia explica a própria Bíblia, tá? Toda vez que a gente tiver dúvida sobre algum símbolo da Bíblia, procura na Bíblia que esse símbolo vai ser explicado. Mas nós, graças a Deus, não temos e não vamos ter a marca do anticristo, porque a nossa mente e as nossas ações já demonstram que somos do Senhor. Há algo que Ele gerou em nosso coração, Ele converteu o nosso coração, e agora a nossa vida vai expressar como um todo a lei e a vontade desse Deus, que é perfeito. Não que sejamos ainda perfeitos, um dia seremos, ainda não, mas há algo indelével em nós e que vai se refletir na forma como vivemos. Versículos 10 a 12 diz o seguinte: o Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que daria a vocês e sobre a qual jurou aos seus antepassados. Aí fala assim: terra que vocês não construíram, com cidades que vocês não construíram, com casas, com coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram,
com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. O que está dizendo aqui nesse trecho do capítulo? Que tudo é graça. Tudo é graça de Deus. A gente recebe do Senhor bênçãos que nós não fizemos por merecer. Não foi simplesmente pelo resultado do nosso esforço, do nosso trabalho. Mas ainda que nos impliquemos e participemos do processo, ainda assim reconhecemos que tudo é graça de Deus. E se era naquela época, quanto mais agora que temos a compreensão do que Jesus fez por nós, né? Da salvação em Cristo, que foi exclusivamente por graça, né? Sem nenhuma participação nossa. Então, seja a salvação, que é exclusivamente graça, seja as outras bênçãos da vida, que são uma cooperação entre nós e Deus, né? Tem a nossa participação, tem aquilo que nós plantamos e colhemos, mas também tem a graça de Deus que nos dá possibilidade de viver, de conquistar, de colher, as bênçãos que Ele nos dá a todo momento. Então, a gente que crê nele, a gente sabe que tudo é graça. E diz aqui que quando isso acontecer, que vocês tenham cuidado para não se esquecerem do Senhor que os tirou do Egito, da terra de escravidão. Muitas pessoas, elas querem o lado bom da graça, querem experimentar e viver as bênçãos de um Deus gracioso, mas esquecem do Deus da graça, esquecem daquele que é doador de todas as bênçãos. E a gente não pode fazer isso, tá? A gente não pode esquecer. Queridos, tem um detalhe que eu não falei antes, eu vou voltar aqui e vou falar, tá? Dentro daquela perspectiva do Evangelho, que está de todos os dias, de todos os lugares, onde a gente mostra esse Evangelho em casa, em vários momentos do dia, e também nas ações, naquilo que a gente pensa, etc. No versículo 9 diz: escrevas, né, as palavras, a sua lei, nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões, tá? Batente das portas, umbrais das portas, fala o quê? Para você comunicar isso às pessoas que estão olhando para a sua família, olhando para a sua casa, os seus vizinhos, os seus parentes, pessoas um pouco mais próximas. E quando fala, e nos seus portões, né, algumas passagens vão falar, alguns comentários vão dizer que os portões aqui seriam portões da cidade. Ou seja, a gente vai anunciar esse evangelho para os de dentro de casa, a gente vai anunciar esse evangelho para os que estão próximos à nossa família, os amigos e parentes mais próximos, e vamos anunciar ao mundo. Vamos anunciar na nossa vida pública, né? Isso tem que ser notório de todos os jeitos. Vamos agora avançar, que nem a gente já estava avançando, para o versículo 16. Estamos terminando. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Massá aqui, gente, é o lugar onde, pela primeira vez, Moisés bateu na rocha e saiu água para saciar a sede dos israelitas. Como da segunda vez que a gente viu recentemente, o povo estava se rebelando contra Deus, estava reclamando, estava colocando o Senhor à prova. Se Ele era Deus mesmo, que Ele faça isso, que Ele venha a realizar sinais, prodígios, e Deus já tinha feito tanta coisa por eles, estava sustentando eles, e eles colocando Deus à prova. Então aqui diz: não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. Em outras versões, não tentarás o Senhor teu Deus. Quem é que fala isso aqui? Não tentarás o Senhor seu Deus? Jesus. Jesus, quando está sendo tentado no deserto, ele fala para o diabo: assim diz o Senhor, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Né? O diabo tenta ele e fala: se lança aqui desse penhasco, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos. O diabo usa a palavra para levar Jesus a atitudes ilegítimas, né? Para a gente ver como às vezes a palavra usada de forma distorcida, né? Textos fora do seu contexto, podem nos levar a uma compreensão completamente diferente da vontade de Deus. Por isso que a gente não tem que ficar refém de textos isolados.
Essa coisa de crente que só pega versículo isolado e tenta aplicar é complicado. A gente tem que estudar a Bíblia, ler, pensar biblicamente. Então, o diabo fala, não, Deus falou que ele pode dar a ordem aos seus anjos para te guardar, né, em todas as situações. Então se joga aqui desse penhasco. E Jesus fala, não tentarás, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E Jesus, quando fala isso, ele está citando esse texto aqui, tá bom? Ele está citando esse texto aqui de Deuteronômio 6:16. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus. A gente deve confiar nele, né? E essa coisa de, se o Senhor é Deus de verdade, então faz isso, então faz aquilo. Então, gente, Deus não tem que provar nada para ninguém. E eu já fiz isso com Deus. Eu já fiz queda de braço com Deus, na época de revolta na minha vida. Eu tinha uns 21, 22 anos de idade. E foi a pior época da minha vida. Essa época que eu coloquei Deus à prova, né? Falei, se o Senhor é Deus, faz isso, faz aquilo. Deus não me respondeu. E foi a pior época da minha vida, né? Foi a época que eu fiquei assim, uns 3 meses afastado. Foi pouco tempo, graças a Deus, mas foi um tempo terrível. Mas é isso, Deus não nos deve satisfações, mas nós temos mais do que provas suficientes de que Deus é Deus, e de que Ele é Senhor, de que Ele é bom. E como eu saí dessa crise que eu enfrentei, lembrando de tudo que o Senhor já tinha feito. Quando eu lembrei do que o Senhor tinha feito, eu falei, gente, quem sou eu para fazer queda de braço com Deus? Coitado de mim, né? E é isso. Vamos lá. Versículo 20. É o último? Não, quase o último. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significam esses estatutos, esses testemunhos, essas ordenanças, vocês lhes responderão: fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa, etc, etc. Né? Ou seja, não devemos desperdiçar a oportunidade de falar daquilo que o Senhor fez e faz na nossa vida. Testemunho de vida, a maneira como nós vivemos, e testemunho falado mesmo, falar. Muita gente fala, mas eu não sei pregar, como é que eu vou evangelizar as pessoas? Eu não sou alguém com essa capacidade de oratória, que nem o Fabrini, né? Que nem o Leandro, se vocês acharem que eu falo bem. Não quero elogio não, gente, só citando. Mas porque já me falaram isso. Sabe? Então, não é. Você não precisa ter uma capacidade de oratória maravilhosa, que nem o Augusto Nicodemos, que nem o Estevão Fernandes. Não é. Entendeu? Que tem o Estevão Fernandes, mas eu ia falar outro pastor. O Hernandes Dias Lopes. Não precisa. A gente deve simplesmente falar daquilo que temos vivido. Devemos simplesmente anunciar aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Você pode não saber vários versículos de cor, você pode não ter uma oratória sensacional, mas fala, olha, eu tenho vivido isso, isso e isso. Deus tem feito essa e essa diferença na minha vida. Eu orei e o Senhor me respondeu assim. O Senhor me deu um milagre tal. Fala daquilo que você tem vivido, da diferença que tem feito no seu dia, a maneira como você tem enxergado as situações, como você tem se sentido mais feliz, mais completo, como você tem superado as dificuldades com mais resiliência. Não é um testemunho de só ficar contando vitória e vantagem, não. Tem gente tem crente que confunde, né? Acha que testemunhar é só falar de vitória, é só falar de bênção. Às vezes não, é você falar da sua luta, das suas dificuldades, até de um problema que você está enfrentando, mas como a fé tem te ajudado a enfrentá-lo, como você tem conseguido superar, como você tem se tornado uma pessoa melhor, apesar de muitas coisas que você ainda precisa mudar. Então, essa autenticidade, esse testemunho verdadeiro, e não apenas criado para impressionar, mas algo que você tem vivido que faz a diferença. Teve oportunidades que Paulo, diante das autoridades, quando questionado, ele simplesmente falou daquilo que ele vivia. Ele falou, olha, eu estava a caminho de Damasco, quando eu vi uma grande luz e uma voz chamando pelo meu nome. A partir dali, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu realmente encontrei com o Senhor Jesus a esses que vocês perseguem. E ele simplesmente testemunha do que o Senhor fez na vida dele. Porque tem horas
que as pessoas não vão querer saber de mais teoria ou do que a Bíblia fala, elas vão querer saber o que você está vivendo, a diferença que fez na sua vida. Igual o cego também, né, que curado por Jesus, ele fala, eu era cego e agora eu vejo. Essa é uma pregação maravilhosa, né, e às vezes é só isso que é importante, é a gente falar daquilo que temos vivido. E por fim, no final fala que se nos aplicarmos a obedecer a todo este mandamento diante do Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça, tá? E quando fala que nossa justiça, gente, não é contrariando todo o ensinamento bíblico de que nós somos justificados perante Deus pela fé e não por obras. Então aqui está falando de obediência a Deus, que será a nossa justiça, mas não no sentido de nos justificarmos diante de Deus, porque diante de Deus não temos obras suficientes nunca para sermos aceitos por Ele. Então não é nesse sentido, mas que as obras de justiça que praticamos, o nosso testemunho condizente com aquilo que pregamos, isso revela a justiça de Deus. Isso revela o caráter de Deus. Então a gente vai manifestar a justiça, a gente vai ter isso como justiça no sentido de uma justiça que é manifestada através das obras, porque ela vai mostrar, né, a beleza e a bondade e a justiça e o caráter do Deus ao qual servimos. Mas lembrando que Moisés sempre está dizendo que é por graça, e Jesus também está mostrando sempre que é por graça, né? O testemunho ele é necessário, mas no final das contas é a graça que tem nos levado adiante. É a graça que nos fará colher as suas bênçãos, é a graça que nos fará viver a partir do que cremos e mostrar ao mundo, testemunhar ao mundo desse Deus que é verdadeiro. Lições. Já falamos várias lições, enquanto fomos comentando sobre o texto, eu já fui aplicando, mas para vocês memorizarem, guardem algumas dessas coisas aqui, ó. Guardem que a importância do testemunho cotidiano, o testemunho que nós vivemos e falamos no dia a dia, em todos os ambientes, em todos os lugares, que as bênçãos de Deus, elas podem ser, muitas bênçãos vão ser desfrutadas a partir da obediência. Tem bênçãos que são pura graça, por exemplo, a salvação, é pura graça de Deus. Não fizemos nada para merecer. Mas tem bênçãos que dependem da nossa obediência. Que a gente possa colhê-las também. Em nome de Jesus. Outra lição desse capítulo é que amar é mais do que sentimento. Amar é viver, é decisão diária e é obediência aos mandamentos do Senhor, né? E precisamos viver esse amor, né? Com todo o nosso ser, e onde estivermos, em todo lugar, em todas as oportunidades, né? Amar a Deus com toda a nossa mente, com toda a nossa alma, né? A nossa essência e com toda a nossa força, nosso vigor. E, por fim, tudo é graça, e a gente, em compreendendo que tudo é graça, a gente procura viver com gratidão, a expressar sempre a nossa gratidão pelo que o Senhor fez e faz por nós. Tá bom? Só até aí. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta para fazer? Se tiver, fale agora ou cale-se para sempre. Brincadeira, podem escrever depois para mim ou aqui nos comentários que eu vou responder também. Algum comentário? Alguma pergunta? Não sei se estamos em delay, eu nunca sei se estamos com delay, mas tudo bem. Vamos fechar por aqui então. Qualquer coisa depois a gente vai se falando sobre o texto, tá? E amanhã a gente vai estar junto no mesmo horário, a princípio 10 horas, tá? E eu sempre coloco nos stories o horário certinho. Deus abençoe muito vocês, a quem entrou depois também. Wesley, e eu vi que teve mais gente que entrou depois. Deus abençoe. Nilda, né? Eu não sei se eu cheguei a falar. Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Muito obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau.